Bom, Cenis, o governo Lula está fazendo uma mega ofensiva por investidores estrangeiros. Nós vamos ver bons resultados? Olha, investidor estrangeiro tem no Brasil um tempo, é curioso, o Brasil tem um modelo que sempre foi fechado comercialmente e muito aberto para investimentos, né? O que ocorre historicamente é uma crescente presença chinesa, mas ela não é dominante hoje no nosso cenário de investimento. Hoje, os europeus continuam sendo o maior estoque de investimento no Brasil, depois vem os americanos, e próximos aos chineses. Os chineses crescem muito, mas não são ainda dominantes. A presença de investimento externo europeu na área de infraestrutura, indústria, etc., segue sendo dominante. Agora, obviamente que o presidente, ele foi não só atrás de investimento, mas ele foi especificamente atrás do que a gente chama do Greenfield, é investimento novo, porque tem muito investimento no país também, que tem entrado nos últimos anos, que é o que o pessoal chama do Brownfield, que é basicamente capital estrangeiro comprando um ativo já existente no país. Que é importante, troca de mão, tem sempre na margem investimento, mas não são obras novas. Nós estamos há uns 10 anos sem grandes obras, sem grandes investimentos novos no Brasil. Você tem muita privatização, que é importante, de novo, é óbvio, longe de dizer que não é importante, mas ele é mais uma troca de mão do que a construção de ativos. O que o Lula está indo lá atrás dos chineses é buscar especificamente o chamado Greenfield. Olha, ele estava chamando os chineses para investir em projetos a partir do zero. Isso eu acho que é algo importante na agenda. Agora, Vila, como ficará o Mercosul após essa visita de Lula à China e a relação Brasil e Estados Unidos com essas costuras que ele está fazendo? Bem, os desafios são justamente esses da política externa. A questão da União Europeia e tem de renegociar o acordo que não é positivo em total ao Brasil e dada a pluralidade do Mercosul, né? Tem questões complexas, tem de voltar a ter boas relações com os Estados Unidos, que é o nosso parceiro histórico mais que secular, não é de hoje. Temos de discutir a questão do Mercosul, o Uruguai tem suas demandas e tem de ser reconhecidas as demandas do Uruguai, mas cria problemas para o Mercosul, não é fácil. E tem a região, por fim, Ásia-Pacífico, que hoje é o grande eixo do capitalismo mundial, em que a China exerce a cada dia um papel mais importante. Se até 45 a disputa no Pacífico era Estados Unidos, Japão, hoje é Estados Unidos e China, né? É inegável. E a China é um poder cada vez mais ascendente. Não é ainda um poder militar tal qual a Rússia, mas tem um PIB 10 vezes superior ao da Rússia. E logo será, com os gastos militares chineses, uma potência militar. Agora, é muito importante essa saída, como o Cenis bem destacou, eu até tinha notado um dado, para ver como a nossa diferença, quer dizer, quando o Lula lá esteve, é bom lembrar que no segundo mandato ele lá esteve em 2009, né? O Brasil tinha um PIB de cerca de 1,7 trilhão de dólares. Passou a ter, em 2022, 1,9. Aumento de cerca de 10%, quase que desprezível pela tradição brasileira. A China tinha um PIB de 4,9 trilhões, cerca de 3 vezes o do Brasil. E hoje, em 22, tem um PIB de 17 trilhões e 500 bilhões, o que dá cerca de 8 a 9 vezes o Brasil. Antes era 3 a... Então, nós temos de entender que o futuro está lá, na China. Agora, nós temos de ter uma relação que não seja de subserviência também a serviços dos interesses estratégicos chineses, que é muito natural, cada país defende o seu. Então, a discussão que foi levantada, a nova rota da seda, é uma delas. Vamos ver como é que nós vamos entrar nisso. E nós temos também de melhorar a pauta de exportações e de importações com a China, né? Não ser tão dependente do mercado chinês, que para nós é importantíssimo, mas, por outro lado, qualificar as nossas importações agregando valor. Essa é uma discussão também muito importante. Agora, concluindo, desculpe a extensão, a história passou para a região Ásia-Pacífico. Acabou aquela economia, acabou em termos, claro que era importante, mas o eixo dinâmico se transferiu e já é o nosso maior parceiro comercial em mais de uma década e o será, sem ter uma grande antevisão, durante todo esse século. Agora, como fazer isso é complicado, porque com os Estados Unidos nós tínhamos o mesmo mundo intelectual, religioso e tal. Com a Rússia, em parte, nós tínhamos pela Igreja Ortodoxa, cristã, e pelo marxismo, que era ocidental. Com a China,
Não há diálogo no campo cultural, no campo religioso, né? E em tudo. Então, como é que vai ser esse papel? Por isso que vai ser um desafio para nós aqui, para o Brasil, para os nossos debates, como é que vai ser essa relação, por exemplo, cultural com a China? A gente conhece um outro filme chinês, mas não tem nada a ver com a relação que nós tivemos com a Europa e com os Estados Unidos. E o presidente da República faz muito bem visitar, ele tem um enorme prestígio e certamente tudo indica, pelo andar da carruagem, que vai ser uma visita vitoriosa em termos econômicos e em termos políticos, com uma breve menção ao final, presumo eu, uma referência à guerra da Ucrânia, que o Brasil não tem a mesma posição com a China, mas se chegar a um certo denominador comum, pode resolver a maior crise da Europa desde 1945. Aí será uma vitória diplomática fantástica, mas é uma questão muito complicada.